No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o ensaísta e professor Aldemaro Taranto Goulart. Aldemaro Taranto Goulart nasceu em Belo Horizonte. É doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela USP. Possui diversas publicações em artigos, opúsculos e livros, dentre os quais destacamos Introdução ao Estudo da Literatura, em parceria com Oscar Vieira da Silva. O Conto Fantástico de Murilo Rubião. Língua, Literatura e Realidade, em parceria com Márcia Moraes Teixeira de Souza. A Conversão da Leitura. Estudo dirigido de literatura portuguesa. E estudo orientado de língua e literatura. Aldemaro Taranto é professor titular da PUC-MG e professor visitante da Unicamp. Tudo bem com você, Aldemaro? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo. Prazer todo nosso. Aldemaro, no livro Língua, Literatura e Realidade, um texto seu e da Márcia, vocês se fazem as seguintes perguntas. Por que se matam mulheres? Podemos acreditar na história? Papai Noel existe? Planos econômicos dão certo? Quem protesta contra a destruição da natureza? Eu te pergunto, como é que nós podemos relacionar essas perguntas, que são perguntas da realidade, com o universo literário? Esse livro é um livro didático que foi feito para ser aplicado nas turmas de segundo grau. E como nós entendemos que a literatura é algo que está intimamente relacionado com a realidade, eu talvez até lembraria aqui o que disse uma vez Oscar Wilde, que muitas vezes a vida sabe melhor imitar a arte do que a arte imitar a vida, quer dizer, o que mostra como que literatura e realidade são coisas que correm num universo muito comum. Nós então pretendemos com isso exatamente tentar fazer com que os textos de literatura que estão presentes nesse livro, que eles de alguma forma refletissem aquilo que cerca o aluno, aquilo que está em volta na realidade de cada um, e de forma tal que o estudo pudesse se tornar alguma coisa mais atraente e ao mesmo tempo mais pragmático. Emendando, já que você citou o Oscar Wilde na questão da vida imita a arte, ou a arte imita a vida, eu queria te perguntar sobre memória e ficção. Como é que fica essa correlação para você? A memória e ficção hoje é um dos aspectos mais explorados na análise de textos literários. Eu acho que aquela concepção de que a literatura era algo inteiramente desvinculado da realidade, no que diz respeito à ficcionalidade, quer dizer, a literatura seria um universo que se sobreporia à realidade na forma da ficção, isso hoje já está bastante questionado e o que se observa é que a literatura se manifesta nos mais diferentes aspectos. E a memória que muitos entendiam antigamente, que seria apenas um rememorar, que seria quase que a apresentação de uma autobiografia, hoje é um dos elementos mais importantes no que diz respeito à produção do texto literário. Já vista aí grandes memorialistas que nós temos, como por exemplo Pedro Nava. Ok. Agora, você tem um trabalho extenso dedicado ao ensino da língua e da literatura. Eu queria te perguntar como é que anda a situação hoje dos cursos de preparação dos professores de língua e literatura? Eu acho que esses cursos eles vão melhorando cada vez mais. Se a gente, por exemplo, verificar o que acontecia em termos de estudo de literatura e até mesmo de crítica literária, há alguns anos atrás, e o que acontece hoje, a gente nota uma diferença muito grande. Quer dizer, antigamente, quem era o crítico literário? Era aquele indivíduo que, de alguma forma, tinha algum tipo de ligação com o livro. Quer dizer, era um indivíduo que tinha uma grande biblioteca e ele, por causa disso, como que detinha uma espécie de sabedoria a respeito da obra literária. Mas hoje não. Hoje o crítico literário é aquele que vem da faculdade de letras, né? Quer dizer, é aquele indivíduo que se dedicou ao estudo da literatura, portanto é alguém que fala de literatura numa perspectiva muito mais objetiva, né? Nós não temos mais aqueles lances impressionistas que sempre deixavam muito a desejar. E eu acho que o ensino de literatura nas faculdades vem melhorando cada vez mais e isso eu que estou no meio, posso atestar com absoluta tranquilidade que
a cada ano a gente nota que os alunos que nós formamos saem da faculdade com uma visão bem melhor, bem mais profunda, bem mais apropriada do fenômeno literário. Uhum. E tem alguma recomendação que você faria para esse professor que está entrando agora no estágio de formação? Eu diria que a primeira condição para que alguém possa gostar de literatura é gostar de ler, né? E nós sabemos que hoje, com a concorrência que a literatura enfrenta com a mídia eletrônica, né, a gente percebe que a moçada prefere muito mais os devaneios, né, que estão aí circulando na mídia do que tomar um livro e ler. Mas eu acho que, apesar de todo o progresso que houve na informática, na redução do livro a um processo eletrônico, mas o livro ainda continua tendo o seu lugar, e eu acho que a primeira condição para que uma pessoa possa pretender ser um estudante de literatura, ser um professor de literatura, ser um crítico literário, a primeira coisa é começar desde cedo a ler e ler muito. Ok. Agora, você já participou de muitas comissões de organização de vestibular. Eu queria te perguntar o seguinte, quais são os critérios básicos, na sua opinião, que uma comissão deve ter em vista, né, para selecionar as obras? Não, esses critérios eles variam muito, né? Já houve uma época, por exemplo, que na PUC nós tivemos como elemento norteador a literatura produzida em Minas Gerais, quer dizer, nós só indicávamos autores mineiros. Já houve um outro momento em que nós tínhamos como esse elemento norteador uma temática, por exemplo, a questão histórica ou a questão da loucura, né? Enfim, havia sempre um elemento dessa natureza, né? Agora, eu acho que, no que diz respeito aos livros do vestibular, que o que se faz aqui em Minas Gerais, que é o que nós conhecemos mais de perto, ainda é algo que deixa muito a desejar. Eu preferia que a escolha e a indicação de livros para o vestibular seguisse mais ou menos aqueles princípios que a gente encontra, por exemplo, na Unicamp. Porque aqui nós temos o quê? Nós temos uma relação de livros a cada vestibular, no caso, por exemplo, da UFMG, e na PUC a cada 2 vestibulares, porque a PUC faz 2 vestibulares por ano. E esses livros são vistos assim com aquela pressa, né, característica do vestibular, quer dizer, os alunos estudam determinados aspectos, que eu diria até superficiais, relacionados a esses livros, mas eu acho que os livros deveriam permanecer pelo menos 3 anos, porque se criaria em torno deles até mesmo um campo de estudos de literatura, porque do jeito que os livros são apresentados, eles acabam se bastando em si mesmos, quer dizer, eles acabam ficando reduzidos a um estudo praticamente do livro, sem que o estudo da literatura, que é o mais importante no meu entendimento, e o livro no vestibular teria essa função primordial de levar ao estudo da literatura, esse estudo fica irremediavelmente comprometido, porque a pressa de fazer o estudo de um livro termina com o vestibular para o qual ele foi indicado, né? Exato. Agora, na década de 70, o teórico Luiz Costa Lima escreveu um texto sobre quem tem medo de teoria. Recentemente, a professora Eneida Maria de Souza escreveu um texto, Quem tem medo de estudos culturais. Como é que você analisa essa evolução histórica dos estudos teóricos na literatura nos últimos 20 anos do Brasil? Eu acho que isso está muito relacionado com aquilo que eu disse há pouco, né? Quer dizer, os estudos literários eles estão muito relacionados com a emergência e a consolidação das faculdades de letras no Brasil. Então, quando o Costa Lima escreveu esse ensaio, esse livro, né, Quem tem medo da teoria, ele, na verdade, estava, de certa forma, dando uma resposta àqueles que acreditavam que não havia necessidade de uma teoria, né? E eu acho que o grande mérito, né, de se estudar literatura hoje a partir de uma perspectiva teórica é, sem dúvida nenhuma, das faculdades. Aldemar, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o professor Oscar Vieira da Silva. Vamos ver? A obra acadêmica do professor Aldemar, ela ao mesmo tempo decorre e alimenta o seu trabalho básico, que é exatamente o magistério. Eu acho que essa obra pode ser dividida em 2 fases, basicamente. A primeira fase, uma fase eminentemente didática, é representada por uma série de trabalhos voltados para o ensino da língua portuguesa, da literatura portuguesa
da literatura brasileira e da teoria da literatura. Esses trabalhos destinam-se especificamente aos alunos do segundo grau do sistema de ensino nacional. A outra parte da obra do professor Aldemaro, também voltada para o ensino, já se prende ao trabalho que desenvolve no ensino superior, principalmente nos cursos de graduação em letras, da Universidade Católica especificamente, e nos cursos de pós-graduação, também em letras, no mestrado da PUC ou no doutorado de outras universidades, nas quais o professor Aldemaro dá aula como professor visitante. Essa segunda fase da obra do professor Aldemaro, ela é representada por uma série de artigos que ele vem publicando em revistas, a maioria dos quais estão reunidos num livro dos mais importantes que ele escreveu, chamado A Conversão da Leitura. Os outros trabalhos dele na mesma área e da maior importância são as suas teses de mestrado e de doutorado, sendo a tese de doutorado um trabalho sobre o Guarani, uma releitura do Guarani, que faz do professor Aldemaro possivelmente a maior autoridade brasileira em José de Alencar. Pois é, Aldemaro. No final do bloco anterior, nós falamos um pouco sobre a evolução dos estudos literários do Brasil na década de 70 para cá, né? Essa sua experiência, comenta para nós as tendências atuais, o que você está vendo no cenário brasileiro quanto a isso? Eu diria que na década de 70, por exemplo, né, nós conhecemos aqui no Brasil aquele boom estruturalista, né? Quer dizer, foi quando os estudos do estruturalismo tomaram conta de um grande número de universidades brasileiras, e aquilo foi visto, né, na época como uma moda que tinha uma datação certa, que desapareceria depois de alguns anos, e de fato o estruturalismo, depois de uma grande influência exercida sobre inúmeros professores de literatura, ele acabou passando. Mas aquilo que se supunha ser apenas uma moda, na verdade, hoje já é visto de uma perspectiva diferente, porque a Universidade Federal de Minas Gerais promoveu, há 2 anos atrás, um seminário em que se procurou justamente verificar o que teria sido o movimento estruturalista no Brasil e quais seriam as repercussões do estruturalismo e a memória do estruturalismo, o que seria o estruturalismo hoje. E a gente verificou com grande surpresa que o estruturalismo não deixou viúvas, né? Ele deixou, na verdade, seguidores, haja vista o número fantástico de pessoas que participaram daquele seminário, gente que veio de todas as universidades brasileiras, até do exterior, numa demonstração muito clara de que o estruturalismo é, sem dúvida nenhuma, um processo de leitura da cultura dos mais eficazes. Ainda válido? Eu acho que sim. Nós não podemos, né, ter essa posição tão sectária de dizer que isso vale, isso não vale. Eu acho que o estruturalismo foi um modelo de leitura dos mais produtivos e que continuaria ainda hoje a exercer uma influência grande se levado à frente, né, nessa perspectiva de continuar sendo um modelo de leitura. Mas, além do estruturalismo, nós tivemos a grande incidência, por exemplo, da leitura psicanalítica, a estilística anterior até a isso, mas a grande incidência da leitura psicanalítica, da leitura baseada nos pressupostos históricos, né? Temos hoje a leitura baseada na genética, a crítica genética hoje começa a ganhar uma notoriedade realmente muito expressiva. E o certo é que a gente tem hoje um grande cabedal de procedimentos críticos que só fazem, evidentemente, tornar o fenômeno literário ainda mais visível, né, aos olhos daqueles que se interessam por literatura e mais interessante, né, para quem gosta de literatura. Eu gostaria, inclusive, de destacar que eu não poderia indicar, vamos dizer assim, um procedimento de leitura
de texto literário que fosse melhor do que o outro, porque Nenhum é exaustivo. nenhum é exaustivo e qualquer um vai depender muito do analista, né? Exato. Quer dizer, um bom analista, ele será capaz de manejar esses procedimentos sempre com competência, né? Então, eu tenho a impressão de que hoje nós estamos vivendo, digamos assim, um momento até mesmo de grande afluxo, né, de informações e de teorias. E apesar de se dizer que nós estamos vivendo a era do fim de tudo, ainda na semana passada, né, o Caderno Mais da Folha de São Paulo trazia essas informações que estamos vivendo, inclusive, o fim da crítica literária, mas eu acho que não. Eu acho que a pós-modernidade está aí para mostrar que, na verdade, nós não estamos vivendo, no meu entendimento, fim de coisa nenhuma. Nós estamos vivendo a época dos deslocamentos, a época da desconfiança nos discursos considerados como superiores. Nós vivemos o fim dos metarrelatos. Nós vivemos aquela perspectiva de que é sempre preciso desconfiar, porque é desconfiando que nós vamos acreditar em todas as coisas. Quer dizer, o que se prevê hoje é o fim justamente dos sectarismos, das perversões, digamos assim, né? E estamos caminhando para essa grande eclosão de grandes perspectivas teóricas, críticas, e isso é que tem feito a grandeza da crítica e dos estudos de literatura. Pois é, você apontou aí o tema da pós-modernidade. Esse tema é um tema que está longe de ser pacífico, ele divide muito, né, os estudiosos. Eu gostaria que você apresentasse a sua visão pessoal sobre ele. Eu acho que a pós-modernidade, ela tem que ser vista naquela perspectiva de sobriedade que, na verdade, informa, né, esse movimento. Porque muita gente, a verdade, nós dizemos há pouco, né, de quem tem medo da teoria, é preciso a gente dizer assim, quem tem medo do novo. O novo realmente é muito assustador. Quer dizer, o novo pressupõe mudanças e as mudanças nunca são vistas assim com tranquilidade. Então, quando se fala em pós-modernidade, se supõe que a pós-modernidade seria uma perspectiva, um movimento tendente a acabar com tudo, a jogar tudo no lixo, como, por exemplo, o modernismo acabou fazendo, né, com aqueles movimentos predecessores. A pós-modernidade, no entanto, ela não tem esse caráter, digamos assim, iconoclasta que teve, por exemplo, o modernismo. A pós-modernidade, ela tem uma perspectiva de, inclusive, se valer do modernismo naquilo que o modernismo tem de bom, de produtivo. De suplementação. De suplementação. Eu acho que a pós-modernidade tem que ser vista nessa perspectiva, né? Agora, que o mundo está mudando, está. Nós não podemos querer continuar assistindo às mudanças do mundo com os olhos de 50 anos atrás. Ok. Aldemar, eu gostaria de retornar um pouquinho à situação, ao tema da crítica literária, no sentido do seguinte: na sua opinião, você acredita que a crítica literária continua influenciando o ato de leitura e o destino das obras de que maneira? Eu acho que ela pode influenciar, ou talvez continue influenciando, através da escola, né? Eu acho que é a formação do professor de literatura que vai, depois, no seu trabalho na escola, vai poder oferecer do livro, né, do texto que ele estaria analisando com seus alunos, uma dimensão muito mais significativa. Então, eu acho que o professor é quem faria esse papel. Eu digo isso porque, na minha experiência, aí, principalmente nos cursos de especialização que nós temos na PUC, no PREPS, onde a gente encontra pessoas vindas das mais diferentes partes do Brasil, do norte ao sul, né? A gente percebe isso, que o trabalho que se faz em termos de literatura no PREPS é um trabalho que a gente vê claramente que vai ter um resultado imediato, né? A gente vê que o professor realmente vai levar aquilo para a sala de aula. Então, eu tenho a impressão de que é no momento em que a gente leva a crítica para esse professor, seja a própria crítica que você faz enquanto professor da disciplina que está sendo lecionada, ou a crítica de autores que você leva para eles estudarem, eu acho que isso aí é que vai modificar o ato de leitura, vai transformar aquela leitura ingênua, né, diria até mesmo primitiva, que a gente encontra muito comumente no estudante de segundo grau, de primeiro grau, segundo grau, que ainda não tem uma formação assim mais adequada. Eu acho que aí é que vai
acontecer a grande operação. Agora, fora da escola e nos veículos de comunicação de massas? Aí eu tenho a impressão, Elton, de que a coisa não teria um resultado assim tão efetivo, porque nos veículos de comunicação de massa, a gente encontra, por exemplo, a crítica literária como uma coisa quase que restrita a um consumo das minorias, dos eruditos. Né? Uhum. Eu acho que, para que a literatura, por exemplo, já não estou falando de crime, mas a literatura, ela, para alcançar um grande público, ela tem de merecer um tratamento, né? Como, por exemplo, a Rede Globo dá aos grandes textos, como nós já vimos aí, o Grande Sertão Veredas, o Primo Basílio e tantos outros, né? Mas isso é uma coisa, assim, relacionada com a obra literária, não com a crítica. A crítica mesmo, eu acho que ainda continua sendo, no jornal, alguma coisa que serve a esse grupo que lida com literatura. Uhum. Literatura mineira contemporânea. Olha, a literatura mineira contemporânea, ela continua, né, no meu entendimento, contando com nomes bastante expressivos. Eu diria mesmo que tem surgido, eu tenho lido aí, principalmente no suplemento literário do Minas Gerais, coisas muito interessantes de pessoas que eu não conhecia. Mas ainda continua limitada, no meu entendimento, a literatura contemporânea aos grandes nomes, né? Aos nomes que já consolidaram uma marca e uma tradição na literatura mineira. Eu acho que o autor desconhecido, ele ainda tem lutado com dificuldade para encontrar o seu lugar. Eu, por exemplo, recebi há alguns dias um livro de contos de um autor paulista até. E fui ler um autor inteiramente desconhecido para mim, chamado Cutia, o pseudônimo literário dele, o nome do autor é Luiz Silva, e vi que é uma literatura assim, da melhor qualidade. E, no entanto, apesar de ele já ter até alguns textos publicados, ele veio publicar esse texto deles, esse livro de contos dele, que se chama exatamente Negros em Conto. Negros em Contos é um livro que fala do problema do negro, ou o próprio autor é um negro, né? E fala de uma perspectiva assim, muito interessante e sem estar reduzida à ideologia que poderia cercar, né, esse tema, esse assunto. Mas ele veio publicar, ele publicou isso aqui na Mas Edições, aqui de Belo Horizonte, e é um autor assim que, embora já tenha até algum trabalho conhecido em São Paulo, mas continua ainda lutando para conseguir aparecer. Eu acho que esse é um processo pelo qual todo mundo vai passar, é difícil e é assim mesmo, né? Eu conversava há pouco tempo com um colega e ele dizia que as coisas estão mudando, que hoje já se consegue, inclusive, editar poesia. Eu duvido. Eu acho que o poeta que quiser publicar, ele ainda tem que pagar. Se ele não for o poeta conhecido, ele ainda tem que pagar. Eu acho que ainda as portas para o autor desconhecido, né, para os talentos reconhecidos, porém desconhecidos, ainda estão fechadas. As portas estão fechadas. Ok. Adalmar, minha última pergunta para você diz respeito ao seguinte: após a sua tese de doutorado sobre a obra de José de Alencar, se não me engano, eu queria saber que assunto tem te tirado o sono atualmente? Eu diria que o que me tira o sono atualmente, ou seja, o que representa para mim uma coisa instigante, é exatamente estudar essas relações entre literatura e história. E eu estou exatamente nesse momento criando um grupo de pesquisa lá na pós-graduação da PUC, com o objetivo de fazer alguma coisa que possa representar essa releitura crítica que a literatura faz da história, e isso se teria até um resultado, diria mesmo que um pouco inusitado, porque dentro desse grupo haveria um dos componentes, que é o Márcio Cerelli, que é um escritor de primeira qualidade, é um ex-estudante nosso, que está, inclusive, na semana que vem, defendendo a sua dissertação de mestrado, e nós queríamos exatamente verificar se nessas relações entre a literatura mineira e a história, se é possível não apenas chegar aos resultados comuns, normais de uma pesquisa desse tipo, mas inclusive chegar a um romance que o Márcio escreveria sobre a vida, né, do poeta Cláudio Manuel da Costa, que ainda não entrou nessa releitura ficcional, como, por exemplo,
Alvarenga Peixoto, com Bárbara Eleodora, Tomás Gonzaga com Marília Tiradentes. e Tiradentes, etc. Ok. O professor Oscar Vieira da Silva vai fazer a última pergunta do programa para você. Professor Aldemar, eu sei que o senhor é um homem com um vasto cabedal de leituras, uma vida interior muito rica e que tem uma maneira bastante peculiar de ver o mundo. Isso posto, eu pergunto, o senhor nunca escreveu nenhuma obra de ficção? Não, meu caro Oscar, nunca escrevi e acho que nunca vou escrever uma obra de ficção. E por quê? Simplesmente porque eu acho que não serei capaz de escrever. E eu verifico isso com muita constância quando encontro determinadas construções de autores consagrados que são coisas que eu gostaria de ter dito e que nunca consegui dizer. E eu não precisaria dar o exemplo radical do maior escritor do mundo, que é Guimarães Rosa, com o melhor livro do mundo, que é o Grande Sertão Veredas. Mas eu diria que há um trecho no Grande Sertão Veredas em que Guimarães Rosa, para se referir àquele famoso gesto que o Pasquim imortalizou com o toque-toque, Guimarães Rosa disse o seguinte: e mão no fechado da outra bateu um figurado indecente. Quer dizer, eu nunca seria capaz nem sequer de pensar isso, então nunca vou escrever. Ok. Professor Aldemar, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Recebemos na produção do Vereda o livro Poemas de Lucimar Cardoso, editado pela Plurarte. Vamos ler com todo carinho. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.